Então, pessoal, bom dia. Bom dia, bem-vindos ao curso de Cálculo Diferencial ofertado pela Universidade Federal do Maranhão, na cidade de Balsas, Maranhão, cidade do agronegócio. Então, dando continuidade à aula número 11, né? Estávamos resolvendo um exercício da lista, especificamente o exercício número 4. Eu perguntava o seguinte: será que existe uma função real f, tal que todo par ordenado que esteja nessa função satisfaça uma condição geométrica? Qual condição é essa, né? Está colocada nessa faixa amarela aí. Então, olha só, tu tem um plano cartesiano, aí eixo X, eixo Y, fixa um ponto aqui, P tem as seguintes coordenadas 0, 1/4, e fixa também uma linha L, né? L, que passa pelo ponto de coordenada 0 menos 1/4. E eu quero saber, né, se existem pares no plano cartesiano que equidistem de P, opa, que equidistem de P e de L. Há pelo menos um ponto que tem essa propriedade de equidistar do ponto P e da recta, que seria o ponto, a origem do plano. Ele tem essa propriedade, né? Equidistar de P e de L. Equidistar quer dizer que esse ponto O está a distância de O a P é a mesma que a distância de O a recta. Aí eu marquei com uma cicatriz, né, para indicar que os segmentos têm o mesmo tamanho. Beleza? Ok, e nós fizemos algumas manipulações em GeoGebra para construir certos objetos, né? E verificar, por ensaio e erro, se os pares desses objetos assim construídos satisfaziam essa condição amarela, né? Então, deixa eu te mostrar a GeoGebra, para lembrar o que nós fizemos. Então, aqui eu coloco objeto funciona. Então, por exemplo, esse objeto aqui, será que funciona? Então, vimos que no, porque, por ejemplo, ese puntinho, ese par ordenado es un punto de ese objeto que diseñé aquí, y a distancia de ese punto a P es 0,42 segundo GeoGebra, y a distancia de ese punto a línea es 0,48, y entonces esos segmentos no tienen el mismo tamaño. Ahí tú no continúas manipulando, porque si ya un par de ese objeto no satisfaz a condición, entonces tú dices, bueno, ese objeto no es. Ah, y si faço isso? Bom, esse também não é, porque, por exemplo, esse aqui, ó, 0,66 e a distância desse pontinho à linha é 0,05. Esse aqui, não. Ah, pronto, eu encontrei um par nesse objeto que satisfaz sim essa condição de equidistar desse ponto P e da linha L. Tudo bem, mas há pares nesse objeto que não satisfazem essa condição e, portanto, o objeto construído não é uma função cujos pares satisfazem essa condição. Bom, e esse aqui? E esse aqui? Não, mas esse aí tem um problema, né? Tem um problema grave, que esse objeto não é uma função, porque existem linhas verticais, pelo menos uma linha vertical que corta ao objeto em questão em mais de um ponto. Então, e esse objeto aqui, será que funciona? Então, vamos lá. Não, porque olha aqui, esse ponto está no objeto, mas não equidista de P e de L. Aqui, ó, 0,39, 0,4. E assim tu poderia, né, continuar a fazer isso, ou seja, a tentar construir objetos geométricos, né, que satisfaçam essa condição amarela. Mas vai chegar um ponto que tu vai te cansar, porque talvez tu não encontre esse objeto, né, através de ensaio e erro. Então, qual seria a técnica? Qual seria a técnica? Bom, uma técnica apropriada é supor que esse objeto existe. Não tem nada de ruim supor que o objeto existe. Sobre, com essa hipótese em mão, aí
aí tu exploras as consequências de supor a existência desse objeto. Beleza? Então, isso foi o que nós fizemos nessa aula. Ou seja, qual seria a técnica? Como fazer? O que fazer? Para resolver o exercício. Opa, o exercício número 4. A ideia era supor, suponho, a existência, a, suponha a existência de tal função e explore as consequências de tal suposto. E isso foi o que nós fizemos. Mais precisamente, se supomos que existe f tal que todo x, y en f é tal que a condição estrela se tem, vejamos. Se supomos, então, vejamos o que se conclui disso. Qual é a condição estrela? Essa aqui. Essa vamos chamar de condição estrela. Então, porque o negócio é complicado, né? Porque tu começa a construir objetos, né, no plano cartesiano e tu verifica que há pares do objeto que satisfazem a condição, mas há outros que não satisfazem, né? Então tu pode te cansar de dizer, mas cara, será que há um objeto desses aí? Então tu não tem nada grave de supor a existência desse objeto e explorar as consequências desse suposto. Então, se esse objeto, se essa função existe, então, se supomos a existência dessa função, estamos supondo também que pares dela, né, satisfazem a condição estrela. E o que nós podemos concluir com isso? Afirmação. Eu disse para vocês, né, que vão ter que provar o seguinte: se XY em F, então vamos escrever assim melhor. Para qualquer XY em F, satisfazendo estrela, tem-se que Y é igual a X quadrado. Ou seja, nós provamos que, ou eu disse para vocês provarem, né, fazendo continhas, que se esse objeto existe e todo par ordenado que está no objeto satisfaz estrela, então pode-se concluir que a segunda entrada sempre é o quadrado da primeira entrada. Conclusão: todo par ordenado no objeto, na função, que satisfaça a condição geométrica de equidistado de um ponto fixado e de uma recta fixada, aquelas que foram dadas, se conclui que esses pares têm uma relação entre as suas entradas. E qual é essa relação? A segunda entrada sempre será o quadrado da primeira entrada. E reciprocamente. Todo par ordenado XY en R2
cuya segunda entrada sea u cuadrado da primera é equidista de P e de L. Beleza, então todo par ordenado do plano cuja segunda entrada seja o quadrado da primeira também satisfaz essa condição geométrica de equidistar de P e de L. Então, nós podemos concluir o seguinte: ah, tá. Se tal objeto, se tal função existe, então pares do plano, né, satisfazem duas condições duplas, equivalentes. Podes pensar assim: ou esses pontos equidistam de um ponto P e de uma reta fixada, ou tu podes pensar esses pares como sendo que pontos satisfazendo uma condição igual. A segunda entrada sempre será o quadrado da primeira. Um exemplo disso é o seguinte: 2 e 4 estaria em F. Por quê? Porque 4 é o quadrado de 2. Outro exemplo, 3, 9 estaria em F. Por quê? Porque 9 é o quadrado de 3. E assim sucessivamente. Todo par ordenado cuja segunda entrada seja o quadrado da primeira estaria em F. E também todo par cuja segunda entrada seja o quadrado da primeira é um par que satisfaz a condição de equidistar de um ponto P e de uma linha dada. O ponto P é o ponto de coordenada 0, 1/4, segundo o exercício, né? Aí tu aprende num curso de geometria analítica que essa F existe sim e tem um nome, né? Na literatura matemática chamam de parábola. Uma parábola com vértice em zero, eu vou desenhar, eu faço uma representação dela. Não vai ser a mais bonita, mas eu coloco aqui umas pequenas cicatrizes para indicar que o objeto continua. L aqui, digamos que esse aqui é L. Pá, 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 pá. E digamos que esse aqui é o ponto P. Então, por exemplo, aí ficou feio, né? Esse negócio ficou, talvez não representa a figura em si, porque olha assim, vamos fazer o seguinte, vou montar um pouquinho aqui para aí, coloquei as marcas aqui, pronto, vamos lá. Então aqui eu coloco um pontinho, né? O pontinho aqui, XY, é um par de ordenado que está em F. E segundo o exercício, né? Pac, opa, pac. Aí, ficou feio, né? Porque não, tu dices, não, mas a distância, não, os segmentos não têm o mesmo tamanho, mas como é uma representação, eu vou fazer uma marquinha para indicar que sim, suponha que sim, mas a ideia é essa, né? Todo par desse objeto que foi desenhado aí, esse aqui, todo par ordenado que esteja nesse objeto, né? Satisfaz é equidista de P e da linha L. E mais ainda, também é verdade que Y é o quadrado de X. Então, defina así, defina F así, defina F como sendo a função de R sobre o intervalo 0 más infinito que para
todo par ordenado, todo par ordenado, x, y en f, tense que y igual a f de x igual a quê? A x quadrado. Pronto. Então, tu define a tua função assim. Então, existe uma função como é pedida no exercício? Sim. Eu posso construir uma função de R sobre o intervalo 0 mais infinito que faça isso. Todo par xy em f é tal que a segunda entrada se relaciona com a primeira entrada. Como? A segunda entrada será sempre o quadrado da primeira. Todos os pares que satisfaçam essa condição equidistam de P e da recta L. Ok? Então, é um exemplo de uma função que se chama quadrática. Então, essa função f, que relaciona pares ordenados dessa forma, é um exemplo particular de uma função quadrática. Então, f é um exemplo de uma função quadrática e f, nesse caso, se chama parábola. E a pergunta que ficou nesse finalzinho de aula foi a seguinte: questão, toda parábola é uma função? Toda parábola é uma função? Toda parábola é uma função? Será que toda parábola é uma função? Parábolas são objetos, né, geométricos que contêm pares satisfazendo uma condição. Qual é essa condição? Ah, que esses pares devem equidistar de uma linha fixada e de um ponto fixado. Então a pergunta é: será que toda parábola é uma função? A resposta é não. Por exemplo, vou te colocar o seguinte exercício. O conjunto dos pares ordenados que equidistan de P, vou colocar aqui agora, 1/4, 0, e da linha reta de equação de equação x igual a menos 1/4 é uma função? Vamos lá. O problema é esse aqui. Aqui está isso y, isso x. Digamos que aqui, essa aqui é a recta L. Aqui é menos 1/4. Aqui é L. Digamos que aqui é P, 1/4, 0. E eu quero saber, por exemplo, novamente, o ponto, a origem do plano é um ponto que equidista de P e de L. Mas será que há mais pares satisfazendo essa condição de equidistar de P e de L? Faço uma marquinha aqui, pac, pac, para indicar que os segmentos desenhados têm o mesmo tamanho. Nós podemos provar que sim, que o objeto em questão é uma parábola com vértice em 0 e foco em P. Eu vou te mostrar o GeoGebra, né? Então vamos lá.
Hay objeto, né? Aqui essa é a recta A, aqui é editar, e menos um quarto. Opa, ok. Essa linha que tem essa equação, essa linha L, vou colocar o nome, né? Então, essa L aqui, L. Pronto. Esse aqui é o ponto P. E o objeto que tu está vendo desenhado aí é a parábola G. Vamos indicar, vamos colocar nome nessa parábola G. Então, todo par de G, todo par ordenado, né, satisfaz essa condição de que equidista de P e de L aqui, ó. Pac, 0,25, pá, 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 pá. Então, o objeto é a parábola. Agora, tu observa que esse objeto aí não pode ser uma função. Por quê? Porque não passa o teste da reta vertical. Eu vou colocar aqui, vou criar uma função. Desculpa, vou criar um. Ó, pac, pac, uma linha vertical. Isso é uma linha paralela ao eixo Y. Então, por exemplo, olha aqui. Ah, essa linha aqui vertical só corta o objeto em um ponto. Sim, mas o problema é que há outras linhas verticais, né, que cortariam o objeto, né, em mais de um ponto. De fato, essa não, mas a partir, se tu movimenta a linha, né, que passa aqui na origem, pá, toda a linha já começa a cortar o objeto em exatamente dois pontos e, portanto, esse objeto não representa uma função. O bacana quando tu faz a conta, né? Eu digo bacana porque eu gosto também de fazer conta e tal, da geometria e tal. Mas o bacana é que quando tu começa a fazer conta é que tu descobre outro fato relevante que os pares que estão em F satisfazem. Então, não só os pares que estão em G, em F não em G, tem essa condição geométrica de equidistad de L e P. Não, também satisfazem uma condição. Qual? A condição é a seguinte: todo par que esteja em G, a primeira entrada é o quadrado da segunda entrada. A primeira entrada é o quadrado da segunda entrada. Ou de fato, y é o quadrado de x. Mas bem, melhor. Beleza? Essa relação se satisfaz. Todo par que esteja em G, além de satisfazer a condição geométrica, satisfaz essa aqui, ó. X é o quadrado da segunda entrada. É isso, né? X é o quadrado da segunda entrada. Vamos lá. Então, não dá, não é, não é certo, né? Não é certo falar que toda parábola é uma função, porque existem parábolas, por exemplo, essa aqui, que não é. Mas dá para consertar esse negócio aí, tentar construir uma função a partir desse objeto geométrico? Sim, dá. Vamos lá. Vamos lá. Diseñemos aqui. Faço um esboço aí. Então, beleza. Então, vamos chamar isso aqui de higiene. E eu posso fazer assim. É possível construir a partir do conjunto G.
Da parábola, né? Da parábola. Uma função. Sim, é possível e vou te mostrar como. Por exemplo, eu poderia pegar esse pedaço de parábola aqui. Só um pedaço de parábola. X, Y. Então, olha só. Aqui, ó. X, aqui, Y. Assim, X barra, Y barra. Então, esse parzinho aqui, X, Y. Opa, que está, vamos colocar aqui H. Porque já não é G, né? É um pedaço de G. Mas tudo bem. Nós sabemos que distância desse, desse pontinho. O sea, nós sabemos que todo par que está nesse, vou tentar desenhar aqui melhor. Pá, pá, pá. Todo par que esteja nesse pedaço de parábola satisfaz a condição de equidistar de P e da recta L dada. Mas também sabemos que X barra, né? É isso aqui. Então, como ficou feio com essa X barra, né? De fato, eu vou colocar aqui eixo Y e aqui eixo X. E aqui vou colocar X e aqui Y. Então, nós sabemos que todo par ordenado XY satisfaz essa condição aqui, ó. X igual a Y quadrado, né? Então, X é o quadrado de Y, né? Aqui, X maior do que zero. Como isso é verdade, x igual a y quadrado equivale a dizer, né, que y é a raiz quadrada de x. Então, nós encontramos uma relação entre a segunda e a primeira entrada de todo par que esteja nesse pedaço de parábola. Qual é a condição? A condição é que y é a raiz quadrada de x. Nós definimos raiz quadrada numa dessas aulas aí, não sei se foi a terceira ou a quarta aula. Então, definamos a seguinte função. Definamos a função raiz quadrada. Definição, melhor. A função h de desse intervalo sobre zero mais infinito, tal que cada, tal que para cada par x, y em h tem esse que y igual a h de x é a função raiz quadrada. Raiz quadrada de x.
Beleza? Então, eu defino se... Tudo bem, toda parábola não é uma função, mas se eu posso dar o jeito, né? De, a partir da parábola dada, construir-se uma função. Então, essa parábola aqui desenhada não é uma função. Por quê? Porque não passa o teste da reta vertical. Existe uma linha aqui que cortaria a parábola em mais de um ponto. Mas temos forma assim de consertar isso. Consertar no sentido de construir uma função a partir de uma parábola. Sim, eu posso cortar. Cortei, por exemplo, cortei esse pedaço aqui. Já não aparece. Tipo uma foto, né? Tu faz um corte. Bom, eu cortei isto aqui. E fiquei com isso aqui. Então, esse objeto é um pedaço de parábola, só que continua, né? Então, olha só que a ideia é que, bom, todo par desse objeto vermelho satisfaz que condição? A primeira entrada é o quadrado da segunda, ou seja, simbolicamente é isso aqui, x maior do que zero. Então, se isso aqui é verdade, é porque y é a raiz quadrada de x, e a partir dessa informação eu obtenho a função h desse intervalo sobre esse intervalo. E o que essa função faz? Ah, faz o seguinte, ó, todo par que nela esteja tem a propriedade de que a segunda entrada é a raiz quadrada de x, ou seja, y quadrado é x, ou seja, x é o quadrado de y. Beleza? Ok. Ah, e é possível também definir outra função, observação. Aqui, vou descer aqui, ó, pá. Aqui eu apago agora. Apago, apaguei, pá. Me quedei com isso aqui, ó. Eixo x e aqui eixo y. Vamos chamar aqui a função k. Então, isso aqui é x, e isso aqui y. Então, todo par xy que esteja em k, para todo xy em k, tem esse que é y igual a k de x, agora ficou todo um carnaval, igual a raiz quadrada menos de x. Então, pontos que estejam, pares ordenados que estejam nesse pedaço de parábola, satisfazem qual condição? A segunda entrada é a raiz quadrada negativa da primeira entrada. Pronto. E aí tu tem outra função. Qual função? A função que a cada x não negativo associa a raiz quadrada negativa do número. Beleza? Então, tu tem duas funções aí. Então, temos uma outra função, né? Na sacola. Já tínhamos funções constantes, funções lineares, construímos uma função chamada de parábola, né? Uma função com vértice em zero e foco no ponto P de coordenadas 0, 1/4. E agora construímos a partir de uma parábola a função raiz quadrada e a função menos raiz quadrada de um número não negativo. Então é isso. Muito obrigado.